Alô, você espectador aqui do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, simplesmente é para anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você que tem desejo de ser salvo, para você que tem desejo de conhecer o verdadeiro caminho de Deus na terra através do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o canal CCB, a voz do pastor, está trazendo para você vários pontos de doutrina para aqueles que querem conhecer melhor a palavra de Deus e conhecer o que é a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem a doutrina de Cristo, nós não temos como ser salvo no último dia. Sem a doutrina, sem o verdadeiro batismo, sem a Santa Ceia, sem o verdadeiro ministério que os presbíteros da obra de Deus, não tem como nós se aperfeiçoar na presença de Deus. Então, meus amigos, aqui o canal CCB, a voz do pastor, já vai pedindo para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos e com seus vizinhos. Então hoje o canal CCB, a voz do pastor, está trazendo aqui mais um vídeo de doutrina, mais um vídeo de ensinamento, mostrando pontos de doutrina, daquilo que você pode fazer e do que você não pode na presença de Deus. E hoje eu venho trazendo um assunto aqui bastante interessante, que é bastante polêmico também, aí em todo o mundo, em todas as igrejas do mundo aí, é uma polêmica aí sobre esse assunto aqui, onde o Senhor traz aqui hoje um assunto aqui no capítulo 10 de São João. Então, para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, espectador aqui do YouTube, aproveite e já vai deixando o seu like aí e inscrevendo-se no canal CCB, a voz do pastor. Hoje o assunto da palavra é Jesus, o bom pastor. Então aqui vai explicar sobre o verdadeiro pastor. Então vamos começar aqui a leitura da palavra. Jesus, o bom pastor, capítulo 10 de São João. Aqui diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir aos olhos de um cego? Aos cegos? Hoje nós vamos ler aqui só até o final do versículo 21. Então, do capítulo 10 de São João, do primeiro versículo até o 21, é o assunto que nós vamos falar hoje aqui no canal CCB, A Voz do Pastor. O canal CCB, A Voz do Pastor, não está aqui para trazer profecia, para trazer problemas que às vezes acontecem entre irmãos, fofoca do mundo, problema aí com as autoridades. Não. O canal CCB não está aqui para isso. O canal CCB está aqui somente para quê? Para anunciar, para mostrar a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que crê na palavra, você que crê no Evangelho, você que quer salvar sua alma, você que é uma pessoa normal vai procurar entender os mandamentos e a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar aqui no primeiro versículo, que é o versículo 1 do capítulo 10 de São João, como diz aqui no título da palavra, Jesus, o bom pastor. Então ele está falando aqui para você, minha amiga, para você, meu amigo, para você, espectador do YouTube, ele está falando que Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, ele está falando que ele é o único bom pastor. Então, quer dizer, se você não anda com pessoas boas, meu amigo, você já está totalmente errado. Quem anda com pessoa errada, ele é mais errado do que aquele que é errado. É como quando a polícia pega ali um ladrão, aí a polícia está querendo pegar o ladrão, um criminoso, aí geralmente quem está junto com o ladrão vai junto. Às vezes, geralmente, termina indo preso junto, né? Então, quer dizer, quando o Senhor Jesus vier na terra buscar o seu povo, né, buscar aqueles que são dele, ai daquele que ele encontrar andando com pessoas erradas, com pessoas má, porque ele está falando que Jesus é o verdadeiro pastor, ele está dizendo que ele é o bom pastor. Então, se ele é o bom pastor, meu amigo, então vamos ver aqui o que diz a palavra. Então, na palavra aqui no versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, né? É ladrão e salteador. Então ele está falando onde que é o curral das ovelhas, aonde que é o curral, aonde as ovelhas de Cristo vai morar, onde é a casa dos verdadeiros servos de Deus, onde é o aprisco do verdadeiro povo de Deus na terra. O aprisco verdadeiro de Cristo é no céu, é no céu, é o céu onde habita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e todo o seu exército celestial, entendeu? Seus anjos, seus querubins, serafins. Então quer dizer, todas a autoridade celestial, aonde eles habitam, lá é o verdadeiro aprisco, lá é o verdadeiro curral das ovelhas de Cristo. Por isso que ele diz aqui: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então ele está falando que aquele que nunca veio do céu e nem voltou para o céu, nunca foi no céu e nem veio lá do céu, e diz que é pastor, é ladrão. Ele é ladrão e salteador. Então ele está dizendo que aquele que não deu a vida por você, não deu a vida por mim, e está dizendo que é pastor, ele está dizendo que é ladrão. Ele está dizendo que aquele homem que nunca foi lá no céu, nunca falou com Deus,
e nem veio pela porta do céu e nem voltou pela porta do céu, ele está dizendo que é ladrão e salteador. Porque ele está falando aqui só de ovelha, ele não está falando aqui que ele vem buscar pastor, ele está falando que ele vem buscar ovelha. Então, se você quer ser salvo, você tem que ser ovelha perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então ele diz aqui: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ele está dizendo que aquele que veio pela porta do céu e voltou pela porta do céu, esse é o verdadeiro pastor. Esse é o que o Pai autorizou. Esse é o que o nosso Deus Todo-Poderoso autorizou a cuidar de um povo na terra, a resgatar um povo na terra pelo seu próprio sangue, pela sua vida, pelo seu sacrifício. E ele ainda deixou o seu Espírito Consolador para consolar todo aquele que crê na palavra de Deus, né? Então ele diz aqui: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É o pastor das ovelhas. Ele está falando aqui no versículo 2 que aquele que entra pela porta, aquele que voltou para o céu, este é o verdadeiro pastor. Ele está falando que quem nunca foi lá no céu e está dizendo que é pastor, não é pastor, é ladrão e salteador. Aí ele fala aqui no versículo 3: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ele está dizendo que o verdadeiro pastor, né, ele tem o poder de abrir a porta para as ovelhas entrar, né? Ele diz que quem não é pastor, quem não é o verdadeiro pastor, não tem o poder de abrir a porta do céu para uma ovelha entrar no céu. E não tem o poder de tirar a ovelha lá do pecado, lá do mundo, lá da prostituição, da bebida, da idolatria, das drogas, da feitiçaria, de tudo quanto é coisa errada. Então ele está dizendo que aquele que não é o verdadeiro pastor, aquele que não veio do céu, não tem poder de tirar a ovelha da mão do lobo. Quem é o lobo? É o adversário das nossas almas. Então o lobo é o que destrói com a ovelha. Então, se uma ovelha morrer nas mãos de um pastor que não é Jesus Cristo, essa ovelha não tem como ser salva. Então, se alguém morreu sendo ovelha de homem, e não de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa ovelha não é dele. Então ele diz aqui: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele está dizendo que o verdadeiro pastor, ele tem o poder de abrir a porta do céu, para que as ovelhas possam entrar no céu no dia da sua vinda, para ele levar as suas ovelhas para o reino da sua glória, para junto do seu Pai. Então ele diz aqui: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Como é que ele tira a ovelha para fora? É quando ele tira você lá da mão do lobo, quando ele tira você da mão dos falsos pastores, quando ele tira você da mão dos pastores homens, da mão dos macumbeiros, lá da droga, da prostituição, de tudo que não presta. Ele diz que ele é o único que tem o poder de tirar você da mão do lobo, da mão do ladrão, da mão do salteador. Por isso que ele diz aqui: e as traz para fora. E quando ele tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então ele está falando aqui que quando ele tira uma alma, um servo de Deus, quando ele tira uma ovelha lá do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, ele vai adiante dessa ovelha, ele vai adiante desse servo de Deus. E esse servo não vai errar, esse servo vai permanecer na palavra. Por mais que a ovelha erre, mas o Senhor tem como consertar essa ovelha, Ele tem como perdoar essa ovelha, e Ele tem como santificar essa ovelha na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Então Ele está falando que quando Ele tira para fora as ovelhas, as suas ovelhas, Ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Ele está falando que a verdadeira ovelha dele, ele está falando que o verdadeiro povo dele segue ele pela voz dele. E quem é meu amigo e minha amiga,
a voz de Cristo. Quem é a voz do nosso pastor? É o Evangelho, é a palavra de Deus, porque por causa do Evangelho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor, Ele deu a vida por nós, Ele deu a vida por cada um de nós, meu amigo, para levar nós para o reino da sua glória, e só Ele tem a chave do céu, e Ele de lá, Ele enviou, Ele lançou na terra o adversário, e o adversário não tem como mais voltar para o céu, porque a porta está fechada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela morte, pela sua morte, pelo seu sangue. Então ele diz aqui, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, que é a palavra. Então ele diz que o povo dele conhece o verdadeiro ensinamento que salva estas almas, que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala aqui no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então o Senhor Jesus está dizendo que o povo dele não segue a pastor que não é ele. Então aquele que diz que é pastor, dentro da obra de Deus, para ser servo de Deus, tem que ser ovelha. Dentro da obra de Deus, da verdadeira igreja, onde está a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho, na palavra, a igreja que cumpre com a sua doutrina, esse sim, lá só tem um pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem aqueles lá que receberam o dom de pastor. Tem muitos dentro da obra de Deus que tem o dom de pastor, mas não tem o título de pastor porque é ovelha. Então a ovelha só recebeu o dom de pastor. A ovelha só recebeu o dom de pastor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por isso que ele diz assim. Então por isso que ele diz aqui, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então o Senhor Jesus está dizendo que as ovelhas dele não seguem os estranhos. Aí chega alguém na minha casa e diz, olha, eu sou pastor. Aí eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor. Tem piedade dessa alma, liberta essa alma, Senhor, para te servir, para virar uma ovelha. Eu faço reclamar sim, meu amigo, eu faço reclamar sim. Quando alguém vem se apresentar para mim como pastor, eu não recebo como pastor, eu não considero como pastor, eu só considero aquele que diz pela palavra que ele é o verdadeiro pastor, que ele é o bom pastor. E ele disse que o bom pastor, ele deu a vida por você. Ele diz que quem não deu a vida por você é ladrão e salteador. E ele diz que quem é dele não segue os estranhos, não segue os estranhos. Quem é o estranho? É aquele que chega na minha casa, ou no meu comércio, ou nas ruas, onde eu estiver, e dizendo, eu sou pastor. Então aquele que diz que é pastor, mas não deu a vida por mim, e nem pelo povo do mundo inteiro, esse é o falso pastor. Esse é o pastor mau, esse é o pastor ladrão. Porque a palavra que está falando, a palavra está dizendo que ele é ladrão e salteador, né? Então diz aqui, Jesus disse-lhes estas parábolas. Jesus falou em parábolas, né? Então diz aqui ele, Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Então o povo não entenderam o que era que o Senhor Jesus estava querendo dizer com essas palavras. O Senhor, as pessoas, os judeus, o povo de Deus naquele tempo não estavam entendendo. Por que eles não estavam entendendo? Porque eles ainda não sabiam o que ia acontecer através do Evangelho de Cristo. Naquele tempo ainda não tinha pastores na terra, só tinha pastores de ovelha. Então ainda não tinha lançado ninguém dizendo que era pastor, que era homens de Deus chamando-se de pastor. Então naquela época, quando o Senhor Jesus estava na terra, só tinha os sacerdotes, a tribo de Levi, os quais era sacerdote do templo, os quais administrava as coisas sagradas de Deus dentro da igreja, e só os levitas podiam ser sacerdote, mas os sacerdotes não era pastor. Moisés não era pastor. Moisés ele tinha o dom de pastor, mas naquele tempo ainda não se usava o título de pastor, né? Porque o título de pastor era do Senhor Jesus, né? Davi foi como pastor. Davi era pastor de ovelha que come capim, né? Não ovelha humana. Então quer dizer, é que nem os pastores de Belém lá, quando o Senhor Jesus nasceu,
né? Que aí o anjo apareceu para os pastores que estavam apacentando os seus rebanhos no campo. Os homens estavam lá vigiando para que o lobo não viesse comer aquelas ovelhas. Mas ali era ovelha de verdade, ali não era homens vigiando homens, não. Era homens vigiando ovelhas no campo comendo pasto. E eles vigiando de madrugada para que os ladrões não fossem roubar as suas ovelhas. E aqueles homens eram homens de Deus, homens temente a Deus. E ali o anjo de Deus apareceu para eles e disse que era para eles ir lá para Belém, da Judéia, onde tinha nascido Jesus, o Salvador. E ali eles levaram perfume, levaram prata, ouro, levaram muitos presentes para Maria, por causa do Senhor Jesus, do nosso Salvador, que tinha se manifestado ao mundo através de Maria, né? Então diz aqui Jesus, disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. O povo não tinha entendido por que o Senhor Jesus falava daquela forma. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então o Senhor Jesus disse que ele é o único pastor, que ele é a verdadeira porta. É a porta, hoje a porta quem é? É o Evangelho. O Evangelho simboliza Jesus Cristo na terra. Sem os mandamentos de Cristo, sem a verdadeira doutrina, sem os verdadeiros ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos como se aperfeiçoar na presença de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Ele está falando que todo aquele que vier, antes dele vir buscar a igreja na terra, dizendo que é pastor, ele está dizendo que é ladrão e salteador. Ele está dizendo que ninguém pode tomar o título de pastor. Ele deixou o dom para pastor. O dom de pastor não é título. Título de pastor, entendeu? Título de pastor não é dom. Entendeu? Título de pastor não é dom. Dom é aquilo que é espiritualmente. Então, quem tem o dom de pastor, ele recebe naturalmente no campo, trabalhando, ou dormindo, ou sei lá, ou em alguma fila, se ele estiver num banco, por exemplo, e de repente o Senhor visitar ele, pode dar o dom para ele em qualquer lugar. Entendeu? Mas título não. O título é simplesmente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso verdadeiro pastor. Então, por isso que ele diz assim, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Então ele está dizendo que todo aquele que vier antes dele vir buscar a sua igreja na terra e dizer que é pastor, ele está dizendo que é ladrão e salteador. Ele está dizendo que é ladrão e salteador. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Ele está dizendo que o verdadeiro povo dele, aquele que é convertido pelo Evangelho, aquele que é convertido pela palavra de Deus, pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é convertido pelo Espírito Santo, aquele que Deus escreveu o nome dele no livro da vida lá no céu, esse o Senhor Jesus vai chamar, vai tirar lá da mão dos homens, vai tirar lá da mão do lobo, vai tirar lá das drogas, da prostituição, da idolatria, de tudo quanto é coisa errada, para trazer para a sua obra. Para quê? Para que aquela ovelha possa ser lavada no verdadeiro batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua doutrina. Por isso que ele diz aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então ele está dizendo que ele é a porta. Se alguém entrar por ele, a pessoa, ele diz aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Você vai entrar onde? Você vai entrar dentro da obra de Deus, da verdadeira igreja de Cristo. E você vai sair da onde? Você vai sair do mundo do pecado, da prostituição, da idolatria, da mentira, da feitiçaria, de tudo quanto é coisa errada que não agrada a Deus. Você vai sair pela voz do verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
Quer dizer, através dele você vai ser salvo. Sem Jesus Cristo você não é salvo. Se você estiver seguindo o pastor homem, você não vai ser salva, minha amiga. Porque todos nós somos ovelha, meu amigo. Você, meu amigo, você, minha amiga. Você que está assistindo aqui o canal CCB, a voz do pastor. Se você estiver seguindo o pastor homem, você não vai ser salva por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no último dia, meu amigo. Então se cuida, sai dela, povo meu, diz a palavra. Vem para a verdadeira obra de Cristo, a qual só tem um pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O que é pastagem? É a verdadeira palavra que te alimenta. Não é palavras não é doutrina de demônio. Porque as doutrinas de demônio, ela é tirada da Bíblia, meu amigo. Doutrina de demônio não é coisa que está fora da Bíblia. É a doutrina de demônio que diz a palavra de Deus. E os espíritos enganadores, eles usam da palavra de Deus. Eles pegam a palavra de Deus, montam uma doutrina de demônio, uma doutrina falsa, com falsos mestres, com falsos pastores, e dizem que é homens de Deus, que a obra é de Deus. Então por isso que ele diz aqui, é por isso que ele está falando aqui, que dentro da verdadeira obra dele, lá tem o verdadeiro pasto para as ovelhas. O que é o pasto? É a palavra que alimenta a ovelha, é o Espírito Santo lá dentro, não espírito de feitiçaria, como as igrejas do mundo aí estão lotadas de espírito de feitiçaria, as pessoas fazendo como é que chama? Fazendo espetáculos aí até perante as redes sociais, dizendo que é o Espírito Santo. Meu amigo, o Espírito Santo, ele é decente, ele é perfeito, ele é com ordem. O Espírito Santo não é louco e nem é doido. O Espírito Santo não é surdo, meu amigo, para ver você usar um som aí. Por isso que muitas pessoas do mundo aí tem razão de ficar aborrecido com muitas denominações aí, que é pior do que salão de festa, para fazer barulho aí nos bairros. Deus me defenda de eu ser vizinho de uma igreja mundana aí, essas igrejas aí, que é pior do que um salão de festa. E a polícia devia até fechar, para falar a verdade, porque a lei do silêncio só funciona para bar. Só funciona para bar e para danceteria, para as festas. A lei do silêncio não funciona para a igreja. Mas para a obra de Deus funciona, porque dentro da obra de Deus, lá é respeitada a lei do silêncio. Se você morar vizinho da congregação cristã no Brasil, se você morar vizinho da verdadeira obra de Deus na terra, que é a igreja a qual está de acordo com a doutrina de Cristo, você não é perturbado com barulho de som, com gritareira, com gente gritando endemoniado. Não, lá não tem isso não, meu amigo. Lá as coisas de Deus é com decência, é com ordem, é com respeito. A obra de Deus é linda, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é no silêncio. É muito lindo o tratamento como os servos de Deus conduz a obra de Cristo na terra, que é a igreja do nosso verdadeiro pastor. Então, por isso que ele diz aqui, que na sua verdadeira obra tem o verdadeiro pasto para as suas ovelhas. Mas as igrejas falsas não têm pasto para salvar ninguém. O pasto de lá não é o de Cristo. O pasto de lá é dos ladrões e salteadores, como a palavra diz. Porque a palavra diz que se você estiver andando atrás de homem que não deu a vida por você e dizendo que é pastor, esse é ladrão. Está escrito aqui, leia aí a palavra. Ele está dizendo que é ladrão e salteador. Então vamos continuar aqui na leitura. Então por isso que ele diz aqui, achará pastagem, a pastagem que te dá a vida eterna, porque dentro da verdadeira obra de Deus, o culto é guiado pelo Espírito Santo, pelos homens de Deus que o Senhor usa como Ele quer e quando Ele quer, entendeu? Agora continuando aqui no versículo 10, no versículo 10 aqui diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então ele está falando que o ladrão só vem para matar e destruir. Mas ele veio para te dar vida, vida em abundância. Então ele está dizendo que o único pastor que tem poder de te dar vida eterna é só ele. É só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o único pastor que tem o poder de te dar o verdadeiro pasto que te leva para o céu e que te dá a vida eterna
só é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Então ele está falando, se você está seguindo o pastor homem, pastor que não deu a vida por você, meu amigo, ele está falando que você vai ser morto, você vai ser destruído por Cristo. É o próprio Cristo que vai destruir você no último dia. Porque se você não obedecer o verdadeiro evangelho de Cristo, meu amigo, o Senhor Jesus vai dizer para ti ou para mim naquele último dia: apartai de mim que eu não te conheço, maldito. Olha só que palavra pesada, né? Que palavra dura que o Senhor vai falar. Mas ele vai falar, ele vai dizer: eu nunca te conheci. Então quer dizer, mas vão dizer assim: Senhor, mas eu expulsei demônio em teu nome, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E ele vai dizer assim: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo eterno. Tá vendo? Então é por isso que ele diz aqui: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenho com abundância. O que é vida com abundância? É vida eterna, é vida que não se acaba mais. E você não vai envelhecer, você vai receber um corpo novo. Por mais que você esteja velhinho, por mais que a terra te comeu, a terra vai te entregar vivo para Deus e o Senhor vai transformar você num corpo celestial. E você vai entrar na glória de Deus com um corpo lindo, mais lindo do que o dos anjos de Deus. Porque todos aqueles que vão ser salvos por Jesus Cristo, eles vão ser mais do que anjos lá no céu, vão ter mais glória do que os anjos. Por quê? Os anjos de Deus não são filhos de Deus, mas aqueles que vão ser salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses vão ser considerados filhos de Deus, adotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses que vão ser salvos, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai subir para a sua glória, eles vão estar junto com Cristo, junto com Deus, aonde o Pai estiver, e o Filho também. Ali estaremos todos aqueles que for ser salvo no último dia pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Então ele diz que se você andar com o pastor falso, o pastor homem que não deu a vida por você, ele diz que você vai ser destruído, meu amigo. É por isso que ele diz aqui, ó: porque esse ladrão, que é o pastor falso, ele só veio para matar e destruir. E ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenho com abundância. Então ele está dizendo que o único pastor que te dá vida é o pastor nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer outro pastor que tiver na terra, esse não é de Cristo, esse não tem parte com Cristo, este é o anticristo. Este é o anticristo, meu amigo. Então é como diz o Senhor Jesus Cristo: vá pela palavra, seguir pelo evangelho, para que o verdadeiro pastor te chama na verdadeira obra dele na terra. Porque a obra de Cristo na terra só é uma. Ele só tem um aprisco na terra. Ele só tem um rebanho, como lá só tem um pastor, e nós todos somos ovelhas. Mas nós temos o dom de pastor. Tem muitos que têm o dom. O dom não é título. Dom não se recebe em escola, nem em trabalho, nem em curso, nem nada. Dom é espiritual. Dom é quando o Senhor quer usar. Então, se Deus me usa com o dom de pastor, Ele só vai manifestar o dom na necessidade. Na hora que precisar o Senhor me usar como pastor, Ele vai manifestar o dom em mim e eu vou fazer aquilo que Ele quer que o pastor quer que eu faça, como se fosse o pastor. Então quem tem o dom, ele não tem como dominar o dom. Ele não tem como dizer: eu vou fazer essa ovelha aqui, essa pessoa ressuscitar, eu vou curar essa pessoa. Não. Quem tem o dom, ele não tem esse poder, só se o verdadeiro pastor autorizar. Então, se o Senhor Jesus me usa com o dom de pastor, e eu fosse orar por uma pessoa que está morto, para que Deus ressuscite aquela pessoa, só vai funcionar se o dono do dom autorizar, através de mim, aquela pessoa ser ressuscitada. Então o dom, meu amigo, funciona dessa forma, entendeu? Então quer dizer, dom de pastor não é título de pastor. Título de pastor não é dom. Então ele diz que só quem tem o título de pastor é o nosso verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. Aí ele diz aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Tá vendo aí? Tá vendo a confirmação da palavra aí, meu amigo? Você, minha amiga? Você que está assistindo aqui o canal CCB, a voz do pastor?
Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente com seus amigos, comente com seus vizinhos, compartilhe esses vídeos e inscreva-se no canal. Esse é o canal CCB, a voz do pastor, falando somente de doutrina, da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz aqui, por isso que ele fala aqui, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele está falando que quem não deu a vida pelas ovelhas, meu amigo, esse é falso, esse é o ladrão e salteador, esse é o enganador, esse é o anticristo, esse é o mentiroso. E quem anda com mentiroso, meu amigo, a Bíblia, o Senhor Jesus diz que um cego que guia outro cego cai no mesmo buraco. Então se você anda atrás de um cego, se você anda atrás de um pastor que não deu a vida por você, meu amigo, no céu você não entra, cara. É a palavra que está falando aqui, meu amigo, minha amiga. Você que está assistindo o canal CCB, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é eu que estou falando, é o que está escrito, meu amigo. Leia na sua casa. Então ele diz aqui, eu sou o bom pastor dá a vida pela ovelha, mas o mercenário que não é pastor, então ele está dizendo o cara que é mercenário não é pastor. O que é mercenário? Os falsos pastores dizem que o mercenário é o diabo. Mas que mentira vergonhosa. Isso é uma mentira vergonhosa, imoral, dizer que o mercenário é o capeta. Meu amigo, o diabo não ganha salário não, o diabo não trabalha ganhando dinheiro não, rapaz. O diabo não tem nada, o diabo é ferrado. O cara virou um demônio, o cara era lindo, perfeito lá no céu. Agora ele é um demônio horrível, uma coisa horrível que você nunca viu. Mas se você não obedecer a doutrina de Cristo, você vai conhecer ele cara a cara, você vai ver quem é o Satanás. Aí você vai ver lá que lá onde o Satanás vive, lá no inferno dele lá, que Deus fez para ele, seus demônios e os seus anjos que pecaram com ele, você vai ver que lá não tem banco não, lá não tem dinheiro, lá ninguém tem cartão de crédito, lá ninguém tem Pix, nem lá o Satanás não usa cartão de crédito lá não, rapaz, e nem usa talão de cheque não. Então isso aqui que ele está falando de mercenário, é homem que ganha salário, homem que cuida de igreja aí dizendo que é pastor, dizendo que é Jesus. Então quando você está dizendo que você é um pastor, você está dizendo que você é Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus diz pela sua palavra que só Ele é pastor. E Ele diz que todos nós somos ovelha. E Ele diz que a ovelha que é dele segue a voz dele, que é a palavra. Então por isso que ele diz aqui, meu amigo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor. Então ele está falando que quem está ganhando salário dentro de igreja não é pastor não, meu amigo. Ele diz que quem ganha salário dentro de igreja não é pastor, é ladrão e salteador. Ele diz que se você quer salvar a tua alma e você é presbítero da obra de Deus, como os presbíteros da obra de Deus não são assalariados, mas tem os comentários aí daqueles que dizem que são assalariados, mas Judas era assalariado, rapaz. Judas andava com o Senhor Jesus, Judas carregava a bolsa do mestre, Judas ganhava salário, mas não era o Senhor que dava salário para ele não, meu lindo, ele fazia era roubar. Então, dentro da obra de Deus, se tem nego ganhando salário, se tem pessoa sustentada aí comprando bens materiais, casa, mansões, carro, com dinheiro, esse daí não vai entrar no céu não, é como Judas. Esse daí vai terminar como Judas, meu amigo. Mas os verdadeiros presbíteros da obra de Deus, aqueles irmãos que estão de acordo com a palavra, os verdadeiros ministérios que estão dentro da obra de Deus, cumprindo com essa parte e não estão ganhando salário, estão vivendo do seu próprio suor, um é pedreiro, outro é carpinteiro, outro é eletricista, outro é empresário, outro é vendedor de alguma coisa na rua, outro tem lanche, sei lá, outro mexe com restaurante. Então quer dizer, esses irmãos que têm seus próprios negócios, que trabalham e vai cuidar da obra de Deus sem salário, esse está servindo a Jesus Cristo. Mas se dentro da obra de Deus tem alguém lá roubando que nem Judas, isso é problema dele, isso aí eu não tenho nada a ver. É ele com Deus no último dia. O importante é que a obra está de acordo com a palavra, porque a santificação da obra de Deus não está no ministério.
O ministério só está lá para executar os mandamentos de Cristo. Só está lá para fazer os batismos, a Santa Ceia, para atender as reuniões ministerial, para atender a parte musical, para atender a irmandade, a viúva, o órfão necessitado, para aconselhar a irmandade, para atender os cultos. É para isso que o ministério está lá, meu amigo. Mas é como ele diz aqui. Mas o mercenário que não é pastor, ele diz que quem ganha salário dentro de igreja não é pastor não, é ladrão, ele está falando aqui. Mas ele fala aqui, mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, então ele está falando que aquele cara que ganha salário aí, ó, que ganha muito dinheiro dentro das igrejas aí, não é pastor não. Ele diz que esse cara aí não é pastor não. Ele diz que as ovelhas não são dele não. Mas lá dentro das igrejas dos mercenários, tem ovelha que é de Cristo. E a ovelha que é de Cristo, que está lá dentro, com o nome escrito no livro da vida, o Senhor Jesus Cristo vai chamar para a sua verdadeira obra na terra. Por isso que ele diz lá no versículo 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então ele está falando que as ovelhas que estão em outras igrejas e que não é dele, as igrejas que são falsas, ele vai tirar de lá e trazer para a obra dele, pela voz dele, que é a palavra. Isso é o que está escrito, meu amigo. Não adianta você ir atrás de outra coisa não, cara. Tem um monte de baboseira aí nas redes sociais, querendo discutir se essa doutrina, eu não sei o quê. Meu amigo, sai fora disso, rapaz. Sai fora de confusão. A obra de Deus não tem nada a ver com essa baboseira aí não, rapaz. Então diz aqui, ó. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Então ele está falando que o falso pastor, quando ele vê uma pessoa endemoniada, que ele não consegue lá puxar os cabelos dela e o demônio não sai através de porrada, ele deixa aquela ovelha morrer. Aí o demônio vem e destrói com aquela alma. Se aquela alma morrer lá na mão daquele tal de pastor falso lá, daquele pastor que não é Jesus Cristo, ele diz que aquele pastor lá não tem poder de tirar a ovelha da mão do demônio. Não tem poder de curar a ovelha, não. Ele não tem poder de fazer nada, muito menos de levar para o céu, porque ele não tem salvação nem para ele, quanto mais para as ovelhas deles que estão lá. Porque as igrejas falsas, lá tem as ovelhas que não são de Cristo. E as ovelhas que são de Cristo, que está lá dentro, o Senhor Jesus vai tirar pela sua palavra, vai enviar um verdadeiro servo de Deus para pregar para aquelas almas que estão lá, para que venha para a verdadeira obra de Deus. E na verdadeira obra de Deus vai ter que batizar novamente, porque o batismo lá é falso. Estão falando aí que a congregação cristã no Brasil, a obra de Deus, diz que ela fica batizando o povo de novo. Claro que tem que batizar. Se o batismo é falso, meu amigo, se o batismo é falso, é doutrina de demônio, como diz a palavra, então quer dizer, tem que ser batizado mesmo. Se não for batizado, tá fora, meu amigo, tá fora, porque a obra de Deus não tem comunhão com essas igrejas mundanas aí não, com essas igrejas metidas aí com roubo, com assalto, com prostituição, tantos bens no nome desses caras aí, os caras bilionários, e o povo aí fedendo, andando azedo, passando fome, entendeu? E eles não estão dando a mínima para esse povo, entendeu? Mas na obra de Deus tem um verdadeiro pastor que cuida do seu povo, porque quem cuida de nós na obra de Deus, na congregação cristã no Brasil, não é os anciãos não, rapaz, nem os diáconos, nem os cooperadores não. Quem cuida de nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer, as ovelhas que são de Cristo, que batizam na congregação cristã no Brasil, elas são sustentadas por Cristo lá, rapaz. Não é por causa de ancião, de diácono, de cooperador, não. O ancião está lá só para fazer a parte dele do presbitério. Só para fazer a parte da parte do ministério. Só isso, entendeu? Mas quem cuida de nós é Jesus Cristo, rapaz. Se eu estou doente, o Senhor Jesus prepara até uma pessoa que não é da igreja para me ajudar, se Ele quiser. Entendeu? Se Ele quiser apagar minhas dívidas, se eu tenho dívida por aí, Ele apaga sem nem precisar de ninguém, entendeu? Então quer dizer, o pastor que eu sirvo, o pastor que tem dentro da obra de Deus, que se chama Congregação Cristã no Brasil, e na China o nome dela é Congregação na China, e no Japão o nome dela é Congregação Cristã no Japão. Então quer dizer, o pastor que está dentro dessa igreja, que está no meio desse povo, ele cuida desse povo, ele cuida das viúvas, dos órfãos, do necessitado, tá vendo aí? Mas o pastor falso ele não cuida não, ele só faz comer
a lã da ovelha, né? Ele vive da lã das ovelhas deles lá, daquelas ovelhas que não é de Cristo. Porque quem não vem para a obra de Deus, esse não é de Cristo. Entendeu? Então quem anda atrás de pastor homem, essa ovelha aí não é de Cristo, é daqueles pastor lá, seja quem for. Seja pastor João, seja pastor Antônio, seja pastor José. Então se o cara, ele está dizendo que ele é pastor, ele tem um título de pastor, ele se apresenta como pastor, esse daí não recebeu o dom de pastor. Porque o dom de pastor não está, se está em mim, não funciona quando eu quero, funciona quando o verdadeiro pastor quer que ele funcione. Mas o cara que diz que é pastor, não, ele chega lá esturrando lá, eu mando aqui porque essa igreja aqui é minha, eu aqui é que mando, eu autorizo e sai, eu mando, entendeu? Eu mando e desmando. Na obra de Deus não, só quem manda é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então por isso que ele diz aqui, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Quem é o lobo que destrói as ovelhas? É o inimigo das nossas almas. E deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então ele diz que as ovelhas que morrem na mão dos pastores do mundo aí, coitada dessas ovelhas, essas daí não tem salvação para elas não, meu lindo. É a palavra que está falando aqui. Porque esse pastor aí não deu a vida por você não. Então você não, essa ovelha aí, essa pessoa que morreu aí nas igrejas falsas, ela estava obedecendo a um pastor homem, não ao pastor Jesus Cristo. Tá vendo aí? Então ele diz aqui, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele está falando que os pastores falsos, eles ficam mudando de igreja para igreja, fica mudando, passa um tempo numa, um tempo no outro, um tempo num, um tempo no outro, para quê? Eles ficam fugindo, porque o negócio deles é dinheiro, é faturar. Então tá fraco aqui em Santarém, por exemplo, que eu moro aqui em Santarém, no Pará. Então se tá fraco aqui de dinheiro com o pastor das igrejas mundanas aí, eles vão lá para Belém, vão para São Paulo, vão para Macapá, vão para o Ceará, vão para... Eles ficam aí procurando o quê? Dinheiro, rapaz. É dinheiro. O negócio deles é dinheiro, porque eles não fazem nada, só mentem e roubam, entendeu? Em nome do Senhor Jesus. É o que está escrito aqui, rapaz. Não é eu que estou falando não, está escrito aqui na palavra. Então por isso que ele diz aqui, ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele está falando que o cara está lá só por dinheiro. Mercenário é assalariado, rapaz. Olha aí no dicionário aí. A palavra mercenário não é Satanás não, a palavra mercenário é assalariado, entendeu? Eu sou mercenário, mas do meu trabalho. Do meu trabalho que eu vivo do meu suor, eu sou mercenário, entendeu? É como um bancário, ele é mercenário do banco. Por exemplo, o taxista, ele é mercenário de trabalhar na praça, entendeu? Agora, quem é mercenário dentro de igreja, esse é o falso Cristo, esse é o anticristo, esse é o que diz que é Jesus Cristo e não é, tá vendo? Então ele diz aqui, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então ele está falando que ele é conhecido das ovelhas dele. As ovelhas dele conhecem ele. Por que que nós conhecemos o nosso pastor? É porque nós conhecemos o evangelho, nós conhecemos a palavra. Mas tem muito nego por aí tomado pelo demônio dizendo que dentro da obra de Deus é proibido ler a Bíblia. É mentira, rapaz. Isso é mais uma mentira que o diabo botou na boca desses que são dele. Porque dentro da congregação cristã no Brasil, um ancião, nunca vi um ancião proibindo irmandade de ler Bíblia. Entendeu? Nunca vi irmandade proibida de ler Bíblia. Os irmãos fazem incentivar os irmãos a ler as escrituras. Entendeu? Ler as escrituras para que eles possam até se santificar mais na presença de Deus. Aí vem aí um bando de demônio aí dizendo que dentro da congregação cristã no Brasil, é proibido ler a Bíblia. Diz que lá os crentes lá não conhecem a palavra de Deus. Os que não conhecem é porque é preguiçoso, não quer ler a palavra, só isso. Mas ninguém proíbe ninguém, meu amigo. Primeiro, na minha casa não vive aqui cheio de ancião. É raridade um ancião vir na minha casa, ou um diácono ou um cooperador. Porque eles não têm nada a ver com a minha vida. Os que já vieram me visitar, é para me ajudar, ou é para dar um conselho, ou é para pedir alguma coisa, tipo, como eu cuido da parte técnica de som da igreja, aí eles vêm, às vezes, ô irmão,